E se a maior contribuição que se pode dar ao mundo não for algo que se faz, mas algo que se é, hoje, a gente vai mergulhar na lição 37 de Um Curso em Milagres. E olha, essa é uma ideia radical que pode transformar completamente o jeito que a gente se vê e o nosso papel na cura do mundo. Pensa em toda a energia que a gente gasta tentando lutar, consertar, se esforçar. É uma correria, né? E se a maior de todas as contribuições fosse simplesmente ser? A lição de hoje nos desafia a considerar essa possibilidade, que a nossa presença no seu estado mais natural já é, por si só, uma bênção. A minha santidade abençoa o mundo. O curso nos convida a encarar essa frase não como um pensamento positivo bonitinho, sabe? Mas como uma descrição da nossa verdadeira função. Uma função poderosíssima, que talvez a gente tenha esquecido que tem. Tá, mas que função é essa, afinal? A lição diz que a gente está prestes a ter um vislumbre do nosso verdadeiro propósito. E se prepara, porque ele é radicalmente diferente do que a maioria de nós aprendeu a vida inteira. Para a gente entender essa nova função, primeiro a gente precisa limpar o terreno, olha só. A sua função não é ser mais produtivo, não é ganhar debates, não é provar o seu valor para ninguém e, com certeza, não é forçar os outros a mudar. Tudo isso, no fundo, são batalhas do ego que só nos deixam exaustos. Em vez de tudo isso, a nossa função é ser um canal para uma nova percepção. Olhar para o mundo não a partir do que falta, mas a partir da nossa natureza que já é íntegra, completa. E a chave para essa visão toda é uma palavra que a gente precisa redefinir: santidade. E aqui está a grande virada de chave. Santidade, nesse contexto, não tem nada a ver com ser moralmente perfeito, com não ter falhas. Não é isso. É sobre identidade. É simplesmente lembrar que, na sua essência, você já é um ser íntegro, completo, que não precisa de nada de fora. É a partir desse estado de plenitude que a bênção flui, sabe? Naturalmente. E essa ideia de plenitude nos leva a uma consequência, nossa, revolucionária: o fim da ideia de sacrifício. Vamos dar uma olhada em como essa visão transforma completamente aquela noção de que para alguém ganhar, outro tem que perder. Olha só a diferença. De um lado, a gente tem a lógica do ego, que é o nosso sistema de pensamento baseado na separação. É aquele jogo de soma zero, né? Para um ganhar, o outro tem que perder, sempre tem um preço, alguém tem que sofrer. Do outro lado, a visão santa opera a partir da abundância. A bênção não tira nada de ninguém. Pelo contrário, ela se estende para todo mundo sem custo nenhum. O pulo do gato é o seguinte: não se está dando algo que falta para alguém ou consertando algo que está quebrado. A gente está simplesmente reconhecendo o valor que já existe em tudo e em todos. E esse simples ato de reconhecimento tem o poder de restaurar a percepção da integridade no mundo. É incrível. Certo. Mas como é que a gente faz isso na prática? Se não é sobre dar, nem consertar, como é que essa bênção funciona? Bom, o segredo não está no que a gente diz, mas no que a gente reconhece, em silêncio. E é muito importante entender isso. A bênção da sua santidade não precisa de palavra nenhuma. Não se trata de dar conselho, de fazer sermão ou de tentar explicar a sua visão para os outros. O poder aqui é muito, muito mais sutil. É interno. Funciona assim. Você abençoa alguém quando, mesmo diante de um comportamento difícil, irritante, você se recusa a ver só aquilo. Internamente, você se conecta com a integridade, com o valor daquela pessoa que existe para além das ações dela. Você consegue ver a luz por trás da nuvem escura. Isso soa poderoso, né? Mas como é que a gente treina nossa mente para operar a partir dessa visão? Especialmente quando as coisas ficam difíceis. A lição nos dá um exercício muito específico, um verdadeiro guia passo a passo. A estrutura é simples, mas olha, é poderosa. 4 vezes por dia, por uns minutinhos. Primeiro, de olhos abertos. Você estende essa bênção para tudo que vê, sem discriminação. A minha santidade abençoa esta cadeira. Isso treina a mente a ver valor em tudo. Depois, de olhos fechados. Você direciona para pessoas específicas. E aqui vem o detalhe crucial: inclua todo mundo. As pessoas que você ama, aquelas que são neutras e sim, aquelas pessoas difíceis também. E aqui está o ponto mais desafiador e, por isso mesmo, o mais transformador do exercício. É fácil abençoar quem a gente ama. O verdadeiro treino mental acontece quando a gente estende essa visão para aqueles que nos provocam, que nos irritam, com quem a gente tem conflito. É aí que a cura de verdade começa a acontecer. Mas, a prática diária é o treino. O jogo para valer acontece em tempo real. Como usar essa visão transformada não só na meditação,
mas no calor de uma interação difícil do dia a dia. Imagina a cena, porque todo mundo já passou por isso. Alguém fala ou faz alguma coisa que aperta exatamente aquele botão que te tira do sério. Qual é a reação automática? Atacar, se defender, julgar? Mas a lição nos oferece uma alternativa poderosa. No exato momento do gatilho, em vez de deixar a reatividade tomar conta, você introduz este pensamento. É uma pausa, uma escolha consciente de não entrar no ciclo de ataque e defesa. É um ato de poder interno que muda tudo. E só para deixar bem claro, abençoar alguém internamente não significa concordar com o erro da pessoa ou se tornar um capacho, de jeito nenhum. Significa que você se recusa a entregar o controle do seu estado mental. Você escolhe a paz em vez do conflito e, com isso, preserva a sua própria consciência antes de mais nada. E essa é a grande mudança de identidade que a lição oferece. É como deixar cair a armadura de um guerreiro que luta contra o mundo para se tornar uma presença que cura o mundo. A sua função não é consertar os outros, mas sim se manter fiel à sua verdadeira natureza de paz. Essa é a sua maior dádiva. E a gente termina com essa reflexão. Nunca subestime o poder de uma mente que escolheu a paz em vez do conflito. O que aconteceria se, só por hoje, você se dedicasse a abençoar o mundo com a sua presença silenciosa e íntegra? Bom, a experiência é sua para descobrir.